Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos falando novamente aqui da Cidade do México. Estamos finalizando a nossa peregrinação, podemos dizer assim, os nossos convites que recebemos, as reuniões que estamos fazendo. E domingo agora, no dia 27, termina as reuniões e eu estarei de volta ao Brasil para realizar 2 reuniões no dia 10 de abril, na cidade de Amparo, interior de São Paulo, perto de Campinas, Atibaia, Jundiaí, e também no dia 17 nós estaremos fazendo uma outra reunião na cidade de Paulínia, juntamente com o pastor Flaviano, na cidade de Paulínia, às 7 horas da noite. Então, nós estamos na Cidade do México, terminando. Eu tenho falado muito sobre a idolatria. No domingo passado, falei sobre a diferença entre cumprir os mandamentos e obedecer às tradições. Então, mostrei às pessoas, tinha um bom número de pessoas na igreja, e nós tivemos a oportunidade de mostrar essa grande diferença, porque nós estamos vivendo essa diferença entre seguir os mandamentos de Deus e seguir as filosofias, as doutrinas de homens e as tradições e os costumes. Infelizmente, o que mais a gente nota, mais a gente vê, é que as pessoas preferem seguir os costumes, as tradições e não seguir os mandamentos dos homens, de Deus, perdão. Seguir os mandamentos dos homens e não seguir os mandamentos de Deus. Então nós estamos falando, eu tenho falado sobre a idolatria, como eu tenho falado para vocês nos vídeos anteriores. É impossível, para mim particularmente, é impossível estar na Cidade do México e não falar da idolatria, porque aonde eu vou, aonde eu ando, eu vejo a idolatria no coração, estampada na mente, no coração das pessoas. Então, eu peço que você, meu amigo, minha amiga, me ajude a fazer esse livro aqui no México. Nós estamos trabalhando para fazer esse livro. Eu não tenho dúvida que esse livro que fala tudo sobre a idolatria, e eu estou agregando, colocando outros temas, como por exemplo, a igreja salva. A igreja pode salvar? Pois a Igreja Católica, em seu catecismo, ela fala que ela é a única que pode salvar. Eu coloco também sobre o celibato. Deus criou o homem, criou a mulher, Deus criou o casamento. Deus não criou uma religião. Deus criou o homem para ser feliz, mas infelizmente muitos padres estão seguindo as tradições dos homens, doutrina dos homens, e não são casados. Então eu estou mostrando aos padres, às freiras, a respeito do celibato, tudo baseado na Bíblia. O casamento que Deus criou para que o homem seja feliz. Também estou colocando aqui nesse livro, que é em espanhol, se todos somos filhos de Deus. Pois existe uma doutrina que todo mundo é filho de Deus. E eu falo que não, eu mostro com a Bíblia que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Eu já tenho falado isso já há bastante tempo. E coloco também, outro tema que eu coloco também é a respeito se os católicos são cristãos. Porque eles creem que sim, a Igreja Católica diz que ela é cristã. Como a gente sabe que cristão é aquele que segue a Cristo. Aquele que se orienta segundo a Bíblia Sagrada, os mandamentos de Deus. E os católicos, em sua maioria, eles pensam, eles acreditam que eles são cristãos. Então, todos esses temas eu estou agregando no livro em espanhol para poder esclarecer as pessoas, mostrar às pessoas a verdadeira verdade, podemos dizer assim, a verdade nua e crua. Porque, infelizmente, os pastores não falam mais a verdade para as pessoas. Essa é a realidade. E tem pastor que fica contra mim. Tem pastores que têm raiva quando eu falo isso. E por que eles têm raiva? Porque eles não estão falando nos altares, nos púlpitos, a verdade para as pessoas.
A Bíblia foi reduzida apenas a dinheiro. Essa é a realidade. Não são todos os pastores, mas a grande maioria não estão falando mais a verdade para as pessoas. Não estão mostrando às pessoas os princípios da Bíblia, que Deus quer que a gente siga. No domingo passado, eu mostrei para as pessoas Êxodo 20, uma mensagem tão antiga. Êxodo 20 significa os mandamentos de Deus. Então, quando Deus cria os seus mandamentos, Deus é claro, dizendo: eu não quero que se incline as imagens, eu não quero que se adore as imagens, eu não quero que tenha imagem dentro de casa. Quer dizer, isso eu aprendi há 30 e poucos anos atrás, mas infelizmente eu prego isso, eu mostro isso às pessoas, principalmente aqui no México, mas infelizmente a maioria dos pastores não falam mais, porque prefere pregar outras coisas, prefere pregar o amor e não aquilo que Deus manda realmente a gente pregar. Então, eu peço mais uma vez a sua ajuda. Você que me conhece, você que sabe que eu não tenho medo de falar sobre a idolatria. Estou no México, ficarei até o dia 27, domingo próximo, e vou fazer mais reuniões e vou seguir falando sobre a idolatria. E eu pretendo vir para o México para poder falar mais sobre a idolatria. Mas eu preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda financeira, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Por isso eu peço o seu dízimo, a sua oferta. Talvez você esteja dando o seu dízimo, a sua oferta para igrejas, para pastores que não estão nem aí com as pessoas. Não estão pregando mais a verdade, os princípios da Bíblia. Então, se você quiser me ajudar, você sabe que eu vou pregar a verdade para as pessoas, que eu não tenho medo, que eu vou falar a verdade para as pessoas. Então me ajude, eu sempre coloco o número da minha conta, o número da agência aí no Brasil, para que você possa me ajudar. E você que está na Argentina, na Colômbia, Venezuela, aqui no México, tem pessoas que me ajudam. Então, você que quer me ajudar, eu agradeço muito, porque eu vou seguir falando sobre a idolatria, porque não existe nada mais importante na vida do que a gente ter os nossos olhos abertos, conhecendo a palavra de Deus. E desde da criação que o diabo trabalha para que as pessoas sejam ignorantes. A cada dia que passa, o diabo trabalha muito mais, e trabalha até na cabeça de pastores, dizendo aos pastores que se eles pregarem sobre a idolatria, a igreja vai ficar vazia. E aqui no México, por incrível que pareça, existem igrejas onde os pastores são proibidos de falar da idolatria, porque o diabo inculcou na cabeça deles que falar da idolatria, as pessoas vão embora. Então a gente tem que rasgar a Bíblia. Nós temos que rasgar a Bíblia e não podemos falar da idolatria porque as pessoas vão embora. Jesus não teve medo de falar a verdade para as pessoas. Os discípulos não tiveram medo de falar a verdade para as pessoas. E quanto vale a verdade? A gente está vivendo a maior crise da história no Brasil, tudo por causa da mentira. Tudo por causa da mentira, porque aqueles que deveriam falar a verdade são mentirosos. E quantas igrejas apoiaram esses mentirosos? Quantas igrejas, quantos pastores apoiaram esses mentirosos? Agora, o brasileiro vai, durante 10 anos, no mínimo, ele vai sofrer as consequências de todas as mentiras que nós estamos vendo e ainda virão mais. Então, meu amigo, minha amiga, eu peço a sua ajuda. Eu digo sempre, hoje eu não pertenço a nenhuma igreja, eu sou um pastor independente que vou pelo mundo a convite de outros pastores, como estou aqui no México a convite de um pastor pregando a palavra de Deus. Não tenho ajuda de ninguém. Algumas pessoas que me conhecem, que me respeitam, que me admiram, que conhecem a forma que eu falo da palavra de Deus, têm me ajudado com seus dízimos, com as suas ofertas. Mas é insuficiente, porque eu tenho dito, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, eu tenho que gastar, eu tenho que viajar, eu tenho que comer, eu tenho que pagar hotel, eu tenho que fazer muitas coisas para poder pregar a palavra de Deus. E eu quero, você não sabe quanto eu quero fazer esse livro aqui no México, porque através desse livro eu vou poder chegar em muitos países da América Latina para poder abrir os olhos das pessoas. Então, me ajude, por favor, você que me conhece, tá bom? Eu estarei no dia 10 de abril na cidade de Amparo, às 8 horas da manhã,
fazendo essa reunião às 8 horas da manhã na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. E no dia 17 eu estarei em Paulinha, também às 19 horas, às 7 horas da noite. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima vez. Muito obrigado.